Estamos de volta para dizer para vocês que nós estamos caminhando a passos largos para o julgamento das contas. Até aqui nós vimos os procedimentos que antecedem aí o julgamento das contas, mas estamos chegando e nesse bloco nós vamos tratar justamente da questão do julgamento da prestação de contas. Mas antes de falarmos do julgamento, ainda falta aí um requisito dentro desse processo, dentro desse procedimento do julgamento das contas de campanha eleitoral, e esse novo passo aí que vai ser dado é o envio do processo ao Ministério Público Eleitoral. Então, o que vai acontecer? Após o parecer técnico conclusivo e após eventual manifestação do interessado em 72 horas, que a gente já viu, existe possibilidade de o interessado se manifestar após o parecer técnico conclusivo, desde que o parecer técnico conclusivo encontre alguma irregularidade nova, digamos assim, vai ser aberto um novo prazo de 72 horas, isso nós vimos no bloco anterior. Então, após a apresentação do parecer técnico conclusivo e após eventual manifestação do interessado em 72 horas, o processo então irá para o Ministério Público Eleitoral, que terá vista do processo de prestação de contas, devendo emitir parecer no prazo de 48 horas. Então, o rito processual, o rito procedimental para o julgamento das contas engloba também o parecer do Ministério Público Eleitoral no prazo de 48 horas após o parecer técnico conclusivo ou após as 72 horas que forem dadas para o prestador de contas se manifestar. Então, vai ter parecer do Ministério Público, por quê? Porque não só no processo de prestação de contas, como em qualquer processo eleitoral, como nós estamos tratando aqui no processo eleitoral de direitos indisponíveis, nós temos a presença obrigatória do Ministério Público sob pena de nulidade. Então, o Ministério Público ou atua como autor das representações eleitorais ou atua como fiscal da lei, como custos legis, sob pena de nulidade. Aqui no processo de prestação de contas funciona da mesma forma. Há necessidade de intervenção ministerial, intervenção do Ministério Público Eleitoral, sob pena de nulidade. Então, por exemplo, se após o parecer conclusivo os autos já seguirem para a sentença ou para acórdão, para a decisão judicial, sem passar pelo Ministério Público, nós teríamos aí uma hipótese de nulidade. Então, o que nós temos após o parecer técnico conclusivo, vai para o MP tem 48 horas para se manifestar, e após a manifestação do Ministério Público, então o processo segue para julgamento, ok? Aí vai para o julgamento da Justiça Eleitoral, já com parecer do Ministério Público. Devo dizer para todos que nos assistem que o parecer técnico conclusivo, o parecer do órgão técnico, o parecer conclusivo do órgão técnico da Justiça Eleitoral, invariavelmente ele é seguido tanto pelo Ministério Público como pela Justiça Eleitoral. Acho que dá para a gente contar nos dedos situações em que a Justiça Eleitoral vai contra o parecer técnico conclusivo. Então, o importante, para quem quiser ter suas contas de campanha eleitoral aprovadas, é importantíssimo ter um parecer conclusivo favorável. Parecer conclusivo desfavorável é mais do que meio caminho andado para uma desaprovação. Insisto, são poucos os casos, são excepcionais os casos em que o Ministério Público vai contra o órgão técnico e em que a Justiça Eleitoral vai contra o órgão técnico. Normalmente prevalece o parecer conclusivo dado pelo órgão técnico da Justiça Eleitoral. Então vamos continuar. Feita aí apresentado o parecer do Ministério Público e após nova manifestação, eventualmente a nova manifestação do interessado, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo, então, que tipo de decisão que a Justiça Eleitoral pode tomar no exame da prestação de contas. Vocês vão encontrar no artigo 30, caput da Lei 9.504 de 97. Então, são 4 as decisões que a Justiça Eleitoral pode adotar em relação às contas do candidato.
Primeira possibilidade, a Justiça Eleitoral aprova as contas quando elas estiverem regulares. Então, o primeiro resultado pode ser esse, aprovação. Julgo aprovadas as contas, essa é a primeira possibilidade. Segunda possibilidade, as contas podem ser aprovadas com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade. Então, existem falhas, essas falhas não são comprometedoras, não comprometem a regularidade das contas, então, nesse caso, nós poderemos ter uma aprovação com ressalvas, ainda assim é aprovação. Terceira possibilidade, nós podemos ter a desaprovação das contas quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade. Então, até aqui nós temos 3 possibilidades de 4. Aprovação, aprovação com ressalvas e desaprovação, ok? Já digo para vocês desde já, nenhuma dessas 3 hipóteses causa qualquer outro tipo de constrangimento ao candidato que não um constrangimento político. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, ainda que o candidato tenha minhas contas desaprovadas, isso não gera inelegibilidade. Contas desaprovadas não impedem que o candidato concorra novamente em futuras eleições. Contas desaprovadas, já falei e repito e insisto, contas desaprovadas não geram inelegibilidade, ok? Vou falar de novo. Quais são as 4 possibilidades? 3 a gente já viu. Aprovação, aprovação com ressalvas, desaprovação, falta a 4ª possibilidade. A 4ª possibilidade, que aparece aí na tela de vocês, é que a Justiça Eleitoral pode julgar pela não prestação das contas quando estiverem ausentes, ainda que parcialmente, os documentos e as informações exigidas em toda e qualquer prestação de contas, que vocês vão encontrar lá no artigo 48 da Resolução 23.463. Ou ainda quando não forem atendidas as diligências determinadas, desde que tais omissões comprometam a análise das contas apresentadas. Atenção aqui, atenção redobrada, sirenes tocando, luzes piscando. Contas, quando a Justiça Eleitoral decide pela não prestação das contas, esta não prestação vai gerar impedimento de concorrer em novas eleições. Essa não prestação das contas gera, sim, uma espécie de inelegibilidade. Quem não prestou contas de campanha vai ficar sem poder disputar a eleição pelo período do mandato que disputou. Então, se eu disputei um mandato de 4 anos, durante aqueles 4 anos seguintes do curso daquele mandato, eu não vou poder ser candidato porque eu tive contas declaradas não prestadas, contas julgadas como não prestadas. Então, repito, importante, quando é que eu vou ter as minhas contas como não prestadas? Quando eu simplesmente não apresentar a conta, eu tenho que apresentar e eu não apresentei. Não apresentei nada, 0. Contas não prestadas. Quando estiverem ausentes, ainda que parcialmente, documentos. Então, vamos lá. Segunda hipótese aí de não prestação de contas. Eu apresentei as contas, mas elas vieram com falta de documento, ainda que parcialmente. Então, faltou algum documento. Se esse documento comprometer a análise da conta, esse documento vai fazer com que a conta seja julgada como não prestada. E também na hipótese de não serem atendidas diligências. Eu apresentei a conta, foi para o órgão técnico determinou alguma diligência, eu não cumpri a diligência. Se essa omissão for relevante, comprometer a análise das contas apresentadas, eu vou ter a minha conta como não prestadas. Então vejam, atenção, não é que a conta vai ser julgada não prestada só quando o candidato não apresentou as contas. Pode ser que a conta seja apresentada de forma incompleta e esse vício aí pode ser considerada a prestação de contas não prestada, insisto, desde que a omissão comprometa a análise da conta apresentada.
Havendo elementos mínimos que permitam a análise das contas, elas poderão ser ou aprovadas, ou poderão ser aprovadas com ressalvas, ou desaprovadas. Então, se a conta que eu apresentei, ela foi apresentada capenga, mas existem elementos suficientes para o julgamento, aí deve a Justiça Eleitoral ou aprovar as contas com ressalva ou desaprovar. Tem que sair da questão da não apresentação, da não prestação de contas. Não prestação de contas é o pior dos mundos para o candidato, porque, insisto, ele não vai poder concorrer em eleições futuras. E aí vem, justamente na próxima tela, as consequências das contas não prestadas. E aí vocês verificam 2 itens aí na tela de vocês. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta ao candidato, vou grifar também, acarreta ao candidato o impedimento, vamos lá, vamos tentar grifar, vamos ver se eu consigo. Opa, consegui, Então, acarreta ao candidato a não prestação de contas, acarreta ao candidato o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura. Tradução: até o final da legislatura eu fico sem certidão de quitação eleitoral e, consequentemente, eu fico impedido de disputar a eleição, porque a certidão de quitação eleitoral é documento obrigatório para o registro da candidatura. Sem certidão de quitação eleitoral, eu não consigo registrar minha candidatura e, portanto, eu não consigo ser candidato e, portanto, estou inelegível. Não consigo ser eleito. Ou seja, vejam que coisa, a prestação de contas, as contas não prestadas geram ao candidato o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura. Segue aí, está na tela de vocês. Persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas. Tradução: se eu não prestei contas e eu fico 5 anos sem prestar, 10 anos sem prestar, 20 anos sem prestar essas contas, eu vou ficar 20 anos sem poder disputar a eleição. Essa restrição, insisto, está escrito aí na tela de vocês, persiste enquanto persistir a omissão, até a efetiva prestação das contas. Então, eu só vou poder retomar o meu direito de ser candidato quando eu efetivamente apresentar as contas, ainda que 10 anos depois, ainda que 15 anos depois. Item 2, que aparece aí na tela de vocês, a não prestação das contas acarreta ao partido a perda do direito ao recebimento da cota do fundo partidário. Então vejam, vocês já viram com outros professores que não só o candidato precisa prestar contas, como o partido também precisa abrir conta de campanha e precisa prestar contas dessa conta da campanha eleitoral. Se o partido político não apresentar essa prestação de contas de campanha eleitoral, ele também perderá, a consequência para ele será a perda do direito ao recebimento da cota do fundo partidário. Então aqui nós temos consequências para o candidato omisso e também para o partido político omisso. Aparece também aí na tela de vocês o seguinte: após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o interessado pode requerer a regularização de sua situação para evitar a incidência da parte final do item 1 ou para restabelecer o direito ao recebimento da cota do fundo partidário, que é o final do item 2 que a gente acabou de ver. Tradução disso que está escrito para vocês: só vai persistir a inelegibilidade, entre aspas, do candidato enquanto ele não apresentar as contas. A partir do momento que ele apresentou a conta, aí ele vai ficar só por aquele período até o final da legislatura, depois ele retoma os direitos políticos dele. Em relação ao partido, cota do fundo partidário, a partir do momento que o partido apresentar a conta, ele volta a ter direito às cotas do fundo partidário. Ou seja, tudo vai depender do interessado. A partir do momento que o interessado apresenta a conta, até então não apresentada, está suspensa a sua sanção.
Só que no caso de candidato, essa sanção persiste até o final da legislatura, ou seja, vai ser uma sanção de 4 anos, que é até o final da legislatura, ainda que a pessoa apresente antes, ela fica 4 anos no gancho, digamos assim, sem poder disputar novas eleições. Ficamos por aqui nesse bloco, ainda não terminamos, vocês vão ter que me engolir mais um pouquinho, voltamos no próximo bloco.